Olá, estudiosos, tudo bem com vocês? No trecho que eu li de hoje, eu quero apresentar para vocês esse livro, não sei se vocês conhecem, se chama Soft Skills, é da Lucedile Antunes, e eu li esse livro essa semana, li dentro de uma plataforma chamada Cachola, que é a nova plataforma da escola onde eu trabalho, o Senac, né? Eu sempre falo para vocês aqui que eu trabalho com a educação técnica e essa plataforma ela nos dá a possibilidade de trabalhar com vários livros, de ler vários livros, né? E essa semana eu peguei aqui, tem alguns desafios lá. A plataforma ela é bastante gamificada e aí eu querendo vencer um desafio lá, peguei esse livro para poder fazer a leitura essa semana. E esse livro, ele é bastante interessante. Eu acabei selecionando aqui alguns trechos para o trecho que eu li dessa semana. Olha só, esse livro ele vai tratar sobre as soft skills. E eu costumo ensinar em sala de aula que as soft skills são aquelas habilidades finas. Nós temos habilidades mais hard, né? Nossas hard skills aí. Nós temos habilidades voltadas para técnicas e nós temos habilidades que são voltadas ali com um caráter mais da emoção e de como se relacionar em ambientes de trabalho, né? Como vocês sabem, esse canal é para falar sobre educação, trabalho e leituras, né? E aí, quando a gente se depara com um livro desses, né, com esse teor, desses assuntos, né, tratando dessas habilidades mais finas relacionadas aí com as emoções, relacionadas com a nossa perspectiva frente ao trabalho, frente às relações que nós temos ter com os colegas, etc e tal, a gente começa a pensar que essas habilidades, elas estão caindo em desuso hoje e elas precisam ser treinadas. São habilidades que a gente tem que continuamente treinar, né? E eu me coloco também aqui no centro de treinamento porque por vezes você tem que voltar lá nessa habilidade e perceber, será como que eu estou agindo frente a esse papel que eu estou desenvolvendo. E aí, se nós formos falar de papéis, nós vamos falar de inúmeros papéis que a gente desenvolve ao longo do nosso dia, né? É um papel de profissional, é um papel de filho, é um papel de mãe, de pai, então são diversos papéis ao longo do nosso dia. E aí eu queria conversar um pouquinho sobre os trechos que me chamaram a atenção aqui nesse livro, né? Ela começa ali explicando o que é essa soft skills, né? Ela dá esse conceito inicial e aí ela fala uma questão que a gente às vezes repete muito em sala de aula, né? Ou repete em grupos ali de conversas, mas que talvez a gente não se adentre bem no centro, no cerne dessa questão. Quer dizer o seguinte: as empresas contratam por habilidades e demitem pela personalidade, pela característica emocional ali daquela pessoa. Isso é bem uma verdade, mas isso também tem que ter um olhar mais profundo. Quais são essas habilidades emocionais? Quais são essas habilidades, né, soft que as empresas estão querendo, né? Porque às vezes você tem aquela habilidade soft, mas ela não está muito bem desenvolvida. E aí, como uma balinha soft da minha época, que você pode se engasgar com essa habilidade que você tem e ela não contribuir. Então, nem todas as habilidades que eu vou dizer aqui talvez caibam naquele cargo que você está concorrendo ou naquele cargo ao qual você está trabalhando. E lembrando, o ronquinho ao fundo não é uma pessoa, é o meu cachorrinho. E não vou acordá-lo e eu preciso gravar esse vídeo, eu quero estar aqui com vocês, então tá tudo certo. Então, vamos começar aqui com as habilidades que eu selecionei como sendo as habilidades mais relevantes que ela descreveu aqui no livro, tá? A primeira é o valor do autoconhecimento. Isso não está na ordem aqui sequencial do livro, mas sim na ordem que eu achei que seria relevante para trazer aqui. Essa semana eu passei por um treinamento e eu ouvi muito essas questões sobre autoconhecimento e eu também acredito que seja importante você se conhecer.
Eu, quando falo de trabalho para os meus alunos, mercado de trabalho, eu sempre digo para eles o seguinte: pesquise a empresa para onde você quer trabalhar, pesquise a empresa na qual você quer fazer parte e veja se aquela empresa está condizente com os valores que você carrega. Hoje eu sou professora e as empresas para qual eu ministro aula, elas estão coerentes, condizentes com os valores que eu carrego. Então é importante você notar isso. E você só consegue fazer só consegue alinhar esses objetivos se você se autoconhecer. Então, o autoconhecimento que eu coloco aqui nesse vídeo hoje é o autoconhecimento de você saber quem sou eu, para onde eu vou e qual empresa eu quero me relacionar, né? Eu dou um exemplo meio aleatório, mas que talvez faça sentido aqui para vocês nesse vídeo. Eu digo assim, imagina um vegano indo trabalhar num açougue. Imagina, né? O vegano, ele tem, né, aqueles valores dele ali e de repente ele se vê trabalhando num açougue. Isso vai ser ponto de sofrimento para o contratante, que vai ter talvez ali uma pessoa que não entrega porque aquela pessoa não está alinhada com os objetivos daquela empresa, e sofrimento para a pessoa também que não vai conseguir realizar um bom trabalho, tá? Então essa foi a primeiro trecho que eu li que me chamou a atenção, tá? Depois, ela também fala um pouquinho de lifelong learning e é uma palavra, uma expressão que eu sempre uso aqui no canal, que é essa habilidade de você nunca deixar de estudar e, além de não deixar de estudar, não ser só uma passagem do tempo do estudo, você também se preocupar em colocar as questões de estudo no seu cotidiano. Então, você traz lá as várias questões que você está, né, se debruçando sobre e traz para o seu cotidiano. O seu fazer cotidiano, ele vai estar enredado aí do seu próprio estudo. Então, por exemplo, você quer estudar para um concurso, né? Acabou de sair aí o CNU tem vagas para técnicos e aí você quer estudar para esse concurso específico. Você pode trazer disciplinas do seu dia a dia, através de áudio, através, sei lá, até de algumas mecanismos de IA, para que no seu cotidiano essa disciplina seja inserida. Isso faz com que você aproveite melhor o seu tempo e faz também com que o estudo contínuo ele esteja presente no seu dia. É interessante fazer um teste para ver se cabe aí nas suas ferramentas de estudo, né? O outro quesito que ela traz aqui é o quesito da experimentação ou da prototipação. Gente, é colocar a mão na massa, é ser hands-on, né? É poder fazer de maneira prática aquilo que você está aprendendo na teoria. E eu não sou uma professora que dissocio teoria de prática. Eu acho que a teoria ela tem que caminhar junto, porque a teoria é o cimento que alicerça a base aonde eu vou colocar ali a minha prática. E para que isso trabalhe junto, eu tenho que testar, né? Quando você está na educação técnica, a gente consegue testar muito mais facilmente do que estando ali num bacharelado, né, numa educação superior, porque a educação superior às vezes ela é voltada muito para pesquisa. Então você às vezes não consegue no seu cotidiano, né, na conceituação ali do favorecimento das teorias, você não consegue chancelar uma prática de maneira tão forte. Mas na educação técnica é super possível e em outros tipos educacionais também, tá? Então é necessário que você crie protótipos, que você faça exercícios, que você reveja aquele assunto, que você coloque ali toda aquela conceituação que você está estudando. E os exercícios, eles são um excelente modo de você fazer isso, tá? Exercício, ele sempre ajuda e eu tô tendo uma prova real disso, porque eu tô estudando algumas coisas e aí eu estou fazendo bastante exercício disso que eu estou estudando. E tem me ajudado bastante. Outro item que ela coloca ali, que ela coloca aqui, né? Que eu tô lendo aqui em outro computador,
Gente, por isso que eu tô indo de um lado para o outro. É a questão do team play, ou seja, você também conseguir dividir numa equipe aquilo que você está estudando, e isso é muito válido. Quando a gente estuda em grupo, né, parece que aquilo se torna mais compartilhável, e por se tornar mais compartilhado, você consegue aprender de maneira mais rápida, né? E isso é também um fator aqui que a autora traz pra gente nessa questão das soft skills. Interessante pensar aqui que a autora, ela traz soft skills para além daquilo que a gente percebe como soft skills, né? E isso é interessante, porque muitas vezes a gente fala de soft skills e aí a gente quer alinhar as soft skills com alguma coisa ali do técnico mesmo, do saber fazer, né? Do processo técnico. E aí a gente fica procurando soft skills que se encaixem como um quebra-cabeça naquele processo técnico. E nesse livro aqui, você vai ler para além do processo técnico, né? Outras soft skills que ela apresenta, como por exemplo a coragem. E quando ela fala de coragem aqui, eu acabo me lembrando, e vou deixar aqui como sugestão para vocês, da Brené Brown, que é uma outra autora, né? Uma autora, eu acredito que ela seja americana, não sei se ela é, né, propriamente americana, mas ela fala dessa questão da exposição, né? De você ter coragem de fazer as coisas, de você não ser vencido ali pelo medo. Tem um TED dela no YouTube que é excelente. Eu acho que todo mundo deveria assistir esse TED da Brené Brown. Ela é muito maravilhosa. E aí, continuando aqui no trecho que eu li, um outro item que ela sugere aqui como soft skills é a autodeterminação, né? Você não esperar que outras pessoas, né, te motivem a se determinar em algo, mas você mesmo criar metas que você vai alcançar ali, que você vai perseguir para poder alcançar. Então, é uma outra soft skills que ela levanta aqui no livro. E aí ela vem falando de várias, né? Eu fiz uma listinha aqui, ela fala de negociação, netwaving, que é muito próximo ali do network, mas o netwaving, ele tem essa capacidade de cooperação mútua, mas também não esperar nada em troca. E ali também conseguir navegar oferecendo aquilo que você tem. Às vezes a gente acha que nós temos muito pouco para oferecer e que o colega sempre tem mais, né? Mas aqui no livro a gente começa a entender que a gente também, né, tem uma prática a ser oferecida. E eu tenho certeza que todos vocês que me assistem aqui, né, têm ótimas coisas aí de soft skills para poderem ser trocadas, com toda a certeza absoluta. Caminhando aqui para o nosso final, ela coloca como soft skill a resolução de problemas. E aí é interessante pensar que hoje em dia nas empresas, o que os nossos contratantes mais querem é que a gente consiga resolver problemas, que a gente chegue já com a solução daquele problema, do que está acontecendo ali posto, né? E isso acaba ajudando muito no desenvolvimento das tarefas. Eu adoro trabalhar em equipes autogerenciadas, que são equipes onde cada um sabe ali o que está fazendo, né? E isso se torna interessante. Então, gerenciar problemas é uma das soft skills que ela levanta aqui. Uma aqui que é o desenvolvimento de competências aliado ao lifelong learning, ao aprendizado, né? Passando aí por um processo longo da sua vida, você sempre tendo ali a perspectiva do aprender. E eu deixei esse desenvolvimento por último porque é algo que a gente tem que buscar e que a gente tem que se aprimorar nessa busca, né? Se autodesenvolver, e nós temos tantas plataformas, né, para poder desenvolver habilidades, que às vezes eu sei que fica um ruído muito grande, porque talvez nessa cachola aqui não caiba tudo, né? E aí a gente tem essa ânsia por aprender, ou não sei vocês, né? Eu sempre penso que a vida é muito curta para a gente
aprender tudo que a gente tem que aprender, e é porque eu acho maravilhoso a sensação do aprender. Então, que o desenvolvimento seja constante. O que eu achei do livro? Achei um livro fácil de ler, um livro direto ao ponto, e isso é super interessante, né? Porque você vai ali, você bate, e um livro fácil de trabalhar algumas habilidades, né, de soft skills. Eu em sala de aula, o que eu faria com essas habilidades aqui para poder treinar com os meus alunos? Eu imprimiria, né, eu digitaria ali no Word essas habilidades, imprimiria, depois cortaria em pedaços de papel, dividiria meus alunos em equipes e distribuiria essas soft skills para eles, para que eles pudessem falar um pouco sobre essas soft skills e a gente construir uma persona baseada, uma persona, entre aspas, perfeita, baseadas nessas soft skills. Será que essa atividade colaria? Vamos tentar fazer nas nossas salas de aula? Vou tentar fazer na minha sala de aula. Então, esse é o trecho que eu li de hoje. Se você gostou, cogite deixar aqui o seu joinha, o seu like, deixar um comentário, dizer também se você vai ler esse livro. Eu li dentro do Cachola, como eu disse para vocês, mas é um livro que está lá na Amazon, é um livro que tem em várias plataformas aí, né, para compra. E se você leu ou se você leu outro livro que fale desse mesmo tema, compartilhe aqui comigo, porque nós precisamos urgentemente o quê? Formar uma sociedade de estudiosos, e eu conto com você. Tchau, tchau, gente, até o próximo vídeo.